Senhor, meus amigos, já faz algum tempo que nós não gravamos conteúdo aqui para o canal e hoje eu quero tratar com você nesse bate-papo, nesse café teológico, acerca do cristão e a política. Se prepare que vem coisa boa por aí, tudo com base bíblica. Paz do Senhor, meus amigos, como eu já disse ali na introdução, hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política. Eu vou falar aqui um pouco de forma improvisada. Já faz tempo que eu não trago assim um conteúdo para o canal devido às questões de tempo. Estou por esses dias que passou, o meu filho nasceu, então muitas correrias, muitas coisas ajeitando aqui, ajeitando ali. E devido também ao fato de estar o trabalho consumindo um pouco do tempo, eu também deixei o canal um pouco de lado. Mas eu quero desde já agradecer aos 100 inscritos e gostaram do conteúdo do canal. Que Deus abençoe a todos vocês e, como é de praxe em todos os canais, curte e compartilha. Eu quero me basear esta minha fala neste nosso bate-papo teológico na revista do ano de 2018, do segundo trimestre de 2018, que fala sobre os valores cristãos. Aqui está a revista. E nessa revista foi discutido muitos assuntos acerca da ética cristã, a ética cristã e ideologia de gêneros, a ética cristã e direitos humanos, o aborto, pena de morte, suicídio, doação de órgãos, a ética cristã e a sexualidade, planejamento familiar, a vida financeira, vícios e jogos. E na lição número 12 foi tratado do cristão e a política. Eu vou citar os capítulos e os versículos a qual nós vamos tratar nessa noite, e eles vão estar aparecendo tudo aí no rodapé do vídeo. Meus irmãos, nós temos que entender que a política é um assunto no meio cristão que ela divide opiniões, e muitas as pessoas acreditam do meio cristão que política é uma coisa que não deve ser discutida. Inclusive há até pessoas que demonizam a política, dizendo que são todos uns ladrão, né? Dizendo que é coisa do inimigo. E tem também aqueles cristãos que têm boas informações acerca da política. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que a política ela está presente na vida de todas as pessoas. Gostando ou não gostando, a política ela faz parte do cotidiano de toda e qualquer pessoa. Tem pessoas aí que dizem que aquele que não gosta de política é governado por quem gosta. E eu falo uma coisa para você, política é igual chuva. Quando chega na época da chuva, você gostando ou não gostando, vai chover, o tempo vai fechar e vai ter chuva. Política é a mesma coisa. A cada 2 anos no país onde moramos, nós temos eleições. E nós também vamos ver dentro da história bíblica que foi o próprio Deus quem levantou homens para governar. O próprio Deus levantou homens. Quando nós lemos a história em Gênesis, do capítulo 41, do 38 ao 45, nós vamos ver que José foi um jovem que foi vendido pelos seus irmãos. Quando ele chegou ali, ele foi vendido como escravo para Potifar, e durante o tempo que ele viveu na casa de Potifar, ele conseguiu ganhar a confiança de Potifar. E depois aconteceu aquele episódio triste da esposa de Potifar, como nós bem conhecemos dentro da história bíblica, e José foi parar na cadeia. Mas o detalhe é que enquanto José estava na casa de Potifar, era ele o administrador. E quando ele também foi para a prisão, ele também era o administrador da prisão. Tempos depois, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho, como você bem conhece, e José interpretou o sonho de ambos, e José pediu para o copeiro que ele, então, intercedesse por ele para Faraó, porque ele estava ali injustamente. 2 anos se passam, Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó, até então que o copeiro se lembra que José interpretou o sonho dele corretamente, como aconteceu. O copeiro voltou a entregar o copo na mão de Faraó, e o padeiro, naquela ocasião, veio a ser morto. E então o copeiro disse: olha, eu tenho um rapaz na prisão que pode interpretar o sonho do Senhor. E quando José é apresentado diante de Faraó, você já bem conhece a história, ele interpretou os sonhos, dizendo que iria vir 7 anos de grande abundância e 7 anos de seca. E ele ainda deu a orientação para o Faraó colocar um homem, colocar uma pessoa que viesse a governar os 7 anos de fartura
e os 7 anos para que não viesse faltar nos 7 anos de seca. Imediatamente, como você sabe, Faraó nomeia José. E aí eu te faço uma pergunta. José foi nomeado o quê? Governador. Até então no Egito não existia essa posição, mas naquele dia passou a existir. E a pergunta é, quem foi que preparou José para que ele pudesse então estar sendo ali um homem que estaria no governo do Egito? Foi o próprio Deus. Como também nós vamos ver também que Deus também levantou Daniel para ser um homem que iria participar, sim, da política da Babilônia. Daniel foi um grande homem, foi o homem que esteve ali em 2 reinados, no reinado da Babilônia e no reinado Medo-Persa. E Daniel, no reinado Medo-Persa, no episódio em que ele foi jogado na Cova dos Leões, que você bem conhece o texto, ele era um dos 3 principais homens da Babilônia, do governo, melhor dizendo, da Pérsia, onde havia 120 governadores, e acima desses 120 governadores existia 3 pessoas que eram chamadas de príncipes, e Daniel era o que se destacava entre eles. E Daniel era o quê? Ele era um político, ele era um homem que estava ali, que Deus havia colocado ali, na política do Império Babilônico e do Império Medo-Persa. E também a Bíblia vai falar da rainha Esther, que teve um papel político muito interessante, às vezes pouco comentado e visto por esse lado, quando os judeus que estavam cativos também ali na Pérsia foram perseguidos por aquele homem chamado Ramã. Ela teve um papel político muito interessante, que a qual ela intercedeu pelo povo, pedindo ao rei Assuero que o povo pudesse lutar pela sua vida, a se defender daquele homem déspota chamado Ramã, que queria destruir o povo judeu. Ramã, ele era descendente do rei Agag, que o profeta Samuel havia o matado na ocasião em que Saul se negou a matar todos os amalequitas. Então são homens e mulheres, como nós vemos, que o próprio Deus levantou para estar desempenhando o papel dentro da política. Não é mesmo? Então nós vamos ver também dentro da história contemporânea, ali no ano de mais ou menos no ano de 1500, John Wesley, mas todos nós conhecemos John Wesley pelos seus livros teológicos que foram escritos por ele, mas John Wesley foi um homem que liderou o fim do tráfico de escravos para a Inglaterra. E John Wesley, como nós vemos aqui, ele fez um papel o quê? Político. Então esses foram homens que o próprio Deus levantou. E quando nós vemos Romanos, no capítulo 13, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ali, quando ele fala acerca do Estado, os versículos vão estar aparecendo aqui, ele fala que o Estado ele tem o seu papel. E o Estado ali, no caso o governo, ele vem para garantir condições necessárias para a vida digna de uma pessoa. E o Estado, o governo, ele está a serviço de Deus para disciplinar e enaltecer as obras. O papel do Estado, como o apóstolo Paulo fala ali, do papel do governo, é exatamente o quê? Punir as más obras. Então, a política, o governo, ele é necessário por quê? Porque ele está ali para manter a ordem de uma sociedade. Lembra quando eu disse que uma sociedade não vive sem um governo ou sem uma política, uma organização política? Vamos imaginar o caos que se tornaria um país sem um governo. Seja esse um governo democrático, oligárquico. A verdade é que o governo está ali para manter uma ordem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está falando de um modelo de governo, ele está falando que o governo ele tem um papel. E por isso, na sua carta aos Romanos, ele vai dizer para as pessoas o quê? Se vocês viverem conforme o governo está mandando, isso o apóstolo Paulo dizendo para aquelas pessoas, vocês vão ter sossego. Vocês vão viver tranquilamente. Então o governo, como o apóstolo Paulo está mostrando para nós, ele tem o seu papel sim. Então, e para nós terminarmos aqui, nós estamos falando sobre o cristão e a política, como que o cristão tem que lidar com a política? Biblicamente dizendo, sabendo que estamos num estado laico, que temos garantias de liberdade religiosa,
sabendo que o cristão, como o apóstolo Paulo escreveu, para Roma tem de orar por aqueles que estão em iminência, tem que obedecer às leis da onde ele mora, da onde ele vive, as leis do seu país, e sabendo que Deus também levanta homens e mulheres para o governo. Como que o cristão tem que lidar com a política? Nós só temos que tomar cuidado com politicagem. Politicagem é o quê? É política reles, mesquinha de interesses pessoais. Como cristão temos que ter discernimento acerca de quem nós vamos estar depositando a nossa confiança, o nosso voto. Temos que fazer uma análise. E com isso, os políticos contrários às convicções cristãs não podem receber apoio e nem voto da igreja. Só que é interessante quando a gente fala disso, que o cristão, o evangélico, ele quer o quê? Ele quer um versículo bíblico. Aonde a Bíblia fala disso? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, aonde fala do jugo desigual. Mas nós também temos um probleminha com esse versículo do jugo desigual. Que as pessoas, quando falam de jugo desigual, ela pensa no quê? Logo no casamento de um crente com uma descrente, ou de uma descrente com um crente. As pessoas associam a isso, mas o jugo desigual é o quê? O jugo desigual ele tem origem lá no Antigo Testamento, ali no Deuteronômio, se eu não estiver enganado, que fala, vai estar aparecendo o versículo aqui, que Deus, quando colocou o povo dentro da nação, ele disse assim: nunca coloqueis o jugo desigual. Isso é o quê? Quando fossem arar a terra, não era para eles colocar dois animais diferentes. E querendo dizer o quê? Que dois diferentes não iria dar certo. Por exemplo, se colocasse ali um boi e um jumento para puxar o arado, não ia dar certo, porque o jumento é um animal ágil, o boi é um animal lento. E o apóstolo Paulo faz essa comparação na questão do jugo desigual. Não vos ponheis em jugo desigual com os infiéis. Exatamente isso, quer dizer o quê? Para que eles não estivessem andando junto. Porque os pensamentos são diferentes. E duas pessoas que têm pensamentos diferentes nunca vai dar certo. E é essa comparação que ele traz para isso. Então, nós não podemos, então, meus irmãos, apoiar políticos que têm um pensamento contrário ao da Bíblia. E não precisa entrar em detalhes para você saber o que eu estou dizendo. Se a Bíblia diz que nós não podemos nos colocar em julgo desigual com o infiel, essa comparação não se trata somente de casamento, ela é muito ampla. O salmista Davi, no Salmo 1, ele não diz algo ali bem semelhante, que vai estar aparecendo aqui embaixo, o que ele disse ali? Não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa cristã, ele não concorda com muitas coisas do ímpio. Não concorda com muitas coisas que as pessoas ali têm por hábito praticar. E isso também vale quando se trata de política. Muitos pensamentos de alguns candidatos ou de alguns determinados partidos não batem com o nosso pensamento. Então nós não podemos dar o nosso apoio para essas pessoas. Entendeu? E nós não devemos apoiar esse tipo de pessoa. E o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo para orar pelos políticos, pelas pessoas que estavam em eminência. E só que tem um detalhe que eu quero falar com vocês. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo em um contexto em que as pessoas não viviam em um país democrático, ou estavam vivendo uma situação democrática. Eles estavam vivendo numa situação imperialista, aonde morria o imperador, ou o seu filho assumia a nação, no caso ali o Império Romano, ou alguém dando golpe de Estado assumia ali e governava. E não existia naquele tempo uma eleição aonde poderiam escolher as pessoas. E nós que estamos num país democrático temos esse direito. E para nós encerrarmos aqui, meu irmão, meus irmãos, como cristão, nós pedimos a direção de Deus para tudo. Muitas coisas da nossa vida nós pedimos a direção de Deus. Quando vamos comprar casa,
quando vamos querer fazer uma mudança de local, até mesmo dentro da própria cidade, nós não pedimos a orientação de Deus para que Deus nos oriente, para que possamos então fazermos a melhor escolha. E é bíblico nós pedirmos a orientação de Deus naquilo que desejamos ou empenhamos a fazer, para que Deus dê a melhor direção. Então, meus irmãos, na hora de depositarmos o nosso voto de confiança para uma pessoa, nós temos que fazer essa análise também e pedirmos a direção de Deus. Senhor, está de acordo com a sua vontade o que esse ou essa ou aquele pretende fazer? Para que nós não venhamos então nos colocarmos em um jogo desigual. E nós vamos entender, meus irmãos, que a construção de um país democrático está nas mãos de quem escolhe. E como cristão, nós precisamos escolher bem. Só isso. Como cristão, nós precisamos escolher bem. Então, meu irmão, para nós encerrarmos, eu faço uma pequena conclusão de tudo que foi dito. Não tem nada de espiritual dizer que política é coisa, né? Você sabe de quem? Não tem nada de santidade dizer que não gosta de política. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Você não precisa saber tudo, mas você tem que ter uma consciência política. E para nós encerrarmos, eu repito mais uma vez. A construção de um país democrático está nas mãos de quem vota. E como cristão, com uma consciência política, nós precisamos votar e votar bem, escolher bem. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.